Olá, players! Boa noite! Estamos aqui, mais uma live 2020 da Game Terapia Brasil. Quem está falando aqui com vocês é Karen. Hoje é uma live muito especial. A gente tem um convidado para falar de fisioterapia online. É o nosso querido Jorge Vieira. Ele aceitou o convite, tem muita coisa boa para falar, tem uma expertise aí. Então, vamos, né, tirar todas as dúvidas disso, ver como a game terapia pode se enquadrar dentro desse aspecto da fisioterapia online. Deixar um recadinho antes da gente começar a live, a discussão, de chamar Jorge. Workshop Game Terapia Imersiva, né? Então, se você ainda não acessou, gente, o workshop de Game Terapia Imersiva, ele está disponível lá gratuitamente no Telegram, no nosso canal do Telegram, Game Terapia 7D, tá? Você pode entrar, pode acessar os links, são 3 links, né, para o workshop de Game Terapia Imersiva, e aí você vai aprender como usar o óculos de realidade virtual, VR Box, né, para fazer o seu trabalho de exercício com o videogame, né? Na verdade, é com uma realidade imersiva, com a game terapia imersiva, tá bom? Então, você vai usar o seu celular como um videogame, tá certo? Porque o óculos de realidade virtual, nesse caso, ele não é um óculos de alto desempenho, né? Ele é um óculos acoplado a um smartphone. Então, ele é de mais fácil acesso, tem várias vantagens. Então, confere lá o workshop. O tema de hoje da live, fisioterapia online. Não é isso, Jorge? E aí, Karen? Tudo bom? Como é que Tudo na você tá? paz. Boa Você tá me ouvindo noite. bem? Tá perfeito. Você também tá me ouvindo bem? Tô sim. Primeiro, Jorge, se apresente. A gente já se conhece há um tempo, então eu queria que você se apresentasse. Nosso querido Jorge Vieira Filho. Vamos lá. Então, Karen, Fisioterapeuta, né? De mão cheia. inicialmente eu queria agradecer o convite por estar participando aí com vocês. E eu sou fisioterapeuta formado pela Baiana e profissional de educação física formado pela UFBA. E com relação à nossa live de hoje, né, que é fisioterapia online, o que fazer? Primeiro a gente tem que pensar nas questões que envolveram esse assunto, né? Que são as questões atuais da pandemia e o impacto disso na fisioterapia. Eu queria que você falasse um pouco da sua visão nesse aspecto aí geral, né? Da pandemia e do impacto disso para o profissional fisioterapeuta. Então, Karen, é um assunto que é extremamente novo, que pegou todo mundo de surpresa, mas que vai afetar todo mundo. Então, Sim. e com a fisioterapia não é diferente. Então, a gente precisa estar se adaptando a essa nova realidade. E, então, a gente não consegue mudar essa realidade. A realidade está posta. O que a gente consegue fazer é se adaptar a essa realidade para que a gente seja minimamente atingido. Porque a gente já vai ser o mais ou menos atingido de alguma forma por essa situação complicada. E o fisioterapeuta tem agora uma responsabilidade ainda maior, porque ele tem que buscar fazer algo diferente diante de tanta dificuldade que se põe aí à nossa frente. Exatamente. E aí a atuação do fisioterapeuta dentro disso muda, né? Então eu queria que você me falasse um pouquinho aí nesse contexto aí do fisioterapeuta, qual seria a mudança e aí por que a fisioterapia online, né? O que seria essa fisioterapia online? Inicialmente, essa discussão tem sido bastante aprofundada nos grupos e eu tenho colocado bastante que a gente é daquele fisioterapeuta raiz, que a Sim, fisioterapia tem como base a terapia manual, o contato, a mão, é a nossa principal ferramenta, essa é a dificuldade, né? e a cinesioterapia. Então, assim, a gente que é apaixonado pela cinesiologia, pela biomecânica, então, assim, essa é a essência da fisioterapia. Sim. Entretanto, toda tecnologia, toda ferramenta que vem agregar esse processo,
é muito bem-vinda. Desde quando a gente saiba avaliar, saiba utilizá-la da melhor maneira possível, sempre vai agregar. Não é uma questão de substituir. Então, Perfeito. qualquer ferramenta nova não vai substituir, por exemplo, a terapia manual, a cinesioterapia nunca. Entretanto, a gente Exato. pode agregar. E a gente precisa se abrir, porque se a gente se fecha demais, a gente acaba perdendo algumas oportunidades e algumas estratégias podem ajudar em alguns pacientes que a gente tem. É quando você fala em agregar, e agregar as tecnologias, aí eu já penso assim, primeiro vamos conceituar o que é essa fisioterapia online, que isso é uma coisa que a gente pode agregar. Então, o que seria fisioterapia online? Então, Karen, saiu uma resolução, eu até postei no meu Instagram, há uns 20 dias atrás, mais ou menos, quando começou essa pandemia, autorizando a teleconsulta, o teleatendimento, a teleconsultoria, então que até o momento não era permitido para a nossa profissão. Mas diante do quadro, isso foi autorizado. Então, as pessoas, principalmente os pacientes, que a gente já vinha avaliando, já vinha mantendo contato, já eram pacientes nossos, na verdade, isso facilita bastante. Então, devido ao isolamento social, a gente tem que buscar alguma ferramenta que a gente possa acessar o nosso paciente, que consiga, de alguma forma, melhorar a vida dele, melhorar a função, gerar qualquer benefício, mesmo que não seja igual ao que eu poderia fazer diante de todo o arsenal presencial, mas que eu consiga, através desse isolamento, desse distanciamento, levar videoconferência, via vídeo, de alguma forma, esse atendimento até o meu cliente, até o meu paciente. Então, isso que difere sem esse contato físico que a gente está acostumado a ter do fisioterapeuta com o paciente. Então, como você estava falando, o conceito de teleatendimento é isso, é você, mesmo distante, aproximar as pessoas, né? Aproximar o fisioterapeuta do paciente. Né? Mesmo que você faça um atendimento e o paciente veja essa resposta um tempo depois, né? Então você passa uma orientação e o paciente veja depois, mesmo que não seja em tempo real, mas se for em tempo real é melhor ainda, né? Então, quais seriam os instrumentos que os fisioterapeutas estão usando para fazer esse teleatendimento, né? O que é que você tem visto e o que é que você tem recomendado também ou feito? Existem várias possibilidades. Então, o que é que estão se usando, o que é que tem se usado bastante? Vídeos gravados, a própria live, a transmissão ao vivo com alguns pacientes, com algum... Se você consegue, o pessoal de Pilates tem feito muito isso. Então, era isso que o Jorge estava falando, né? Que o teleatendimento, então, você pode usar diferentes recursos. Vídeos, aí seria um trabalho para você ter, no caso, não é em tempo real, né? Você vai ter uma orientação para o paciente que não é em tempo real. Então, estou aguardando o Jorge conectar, tá? A gente já fez o convite. E você pode ter também já de instrumentos ou de recursos de tecnologia que você pode ter, assim, um acompanhamento em tempo real. Você pode fazer uma videochamada, pode ser também, pode ser até com webcam, uma reunião com Zoom. Então, a gente tem algumas ferramentas que podem ser utilizadas. Então, cara, como eu estava falando, o que tem funcionado bastante lá com a gente na Qualitus... Tá ótimo, o pessoal está dizendo. Tá? Então, não é o vídeo gravado, não é principalmente a assistência direta. O que foi que a gente fez? A gente priorizou as aulas de Pilates, principalmente, que é o nosso maior público. Isso é o que você está fazendo, né? Perdão. O que a gente está fazendo, porque então, pode usar vídeo no teleatendimento, pode. Aí seria uma coisa que não é em tempo real, mas pode fazer. E a gente até usa com alguns pacientes, mas o que é que tem sido bem interessante, porque assim, como a turma normalmente tem 4 alunos, então a gente consegue botar os 4 alunos na turma. E aí o que é que acontece? A gente consegue monitorar de maneira mais real. Então, às vezes, você está fazendo um exercício e você sentiu alguma dor, se você sentiu algum desconforto, a gente consegue intervir de alguma forma. Então, o vídeo é complementar e ajuda bastante, mas esse contato direto, até pela questão do isolamento, esse contato direto, mesmo que seja online, eu estar conversando com você, orientando, vendo feedback, isso tem funcionado bastante para manter esse vínculo, esse elo com o paciente. Sim, fundamental. E aí eu vou te perguntar se
na sua experiência, ou no que você tem visto, você acha que o videogame pode ser aí um aliado para esse teleatendimento, para essa telereabilitação, se a gente puder falar assim também? Sem dúvida, cara. Então, assim, eu costumo falar que tudo que vem para agregar, que a gente consiga ter um embasamento científico, um embasamento biomecânico, um embasamento fisiológico, agrega bastante. Então, e o game, eu não sou especialista, você vai poder falar melhor, mas você consegue agregar a ludicidade, um pouco daquela monotonia da fisioterapia, que muitas vezes, eu como paciente já percebi isso, e como terapeuta a gente sabe que o processo muitas vezes é um pouco cansativo, às vezes até chato, a depender da patologia, e qualquer ferramenta que venha um pouco quebrar e colaborar de alguma forma é sempre muito bem-vinda. Eu super concordo. E aí eu vou dizer a você o seguinte, a gente teria que usar os Exergames, né? Que são os videogames que promovem exercícios. Aí quais seriam eles? Eu não sei se você já jogou algum deles, ou até se você tem em casa e tá aí subutilizando o seu videogame. Um Nintendo Wii, pode ser qualquer dos Nintendos, tá? Nintendo Wii, o Wii U, o Switch, que é o mais atual, ele pode servir também como exercício. O PlayStation, aí teria que ser o PS3 com câmera e com controlezinho Move, ou o PS4 também com câmera e o controle, ou o PS4 com óculos de realidade virtual, que ele já vem, você pode comprar separado um óculos dele específico, que é incrível. 360 graus de imagem, é incrível mesmo. E tem ainda o Xbox, que o Xbox é o meu queridinho, né? A gente deixa para falar por último daquilo que a gente gosta mais. Então, o Xbox, você pode usar o 360, o Xbox 360, ou pode usar o Xbox One. E aí você precisa do Kinect, que precisa de um sensor de movimento, né? Que é chamado Kinect, para que ele capte o seu movimento real e aí você veja o seu avatar, que é você mesmo ali se movimentando em tempo real, né? Então, isso que é o legal, né? E você pode usar também a game terapia com óculos de realidade imersiva, no caso, um outro óculos que não seja um acoplado a um videogame, como, por exemplo, o VR Box, como, por exemplo, a HTC Vive. E eu acho que as pessoas podem ter mais acesso ao VR Box, que a gente até fez um workshop, Jorge, workshop de game terapia imersiva, gratuito, no Telegram. 3 módulos, Jorge, muito legal. E aí eu vou até te convidar para você conferir depois esse workshop, porque tá muito bom mesmo. A gente fez de coração, eu e a Adriana, a gente caprichou nesse workshop. Ela editou uma edição linda, você precisa ver como ficou legal. Ficou muito bem feito, não é por nada não. E aí vale a pena as pessoas conferirem o workshop de game terapia imersiva. E se as pessoas já estiverem usando, já tiver usado o videogame com seu paciente, certamente vai ficar mais fácil na hora de uma telereabilitação, teleatendimento, ou telemonitoramento, que seria o nome adequado, né? Telemonitoramento, não é isso que está lá? Isso. É isso, né? E aí você pode usar, então, o óculos para isso. Então, se você já usou com seu paciente antes, o paciente já sabe usar, ou ele tem um videogame em casa, e você já usou pelo menos alguma vez, não vai ser uma experiência, o paciente já usou pelo menos alguma vez aquele videogame, é possível você fazer telemonitoramento com videogame, porque é uma cinesioterapia, entendeu? Como você disse, a gente nunca vai poder abrir mão da cinesioterapia, da terapia manual por telereabilitação não vai ser possível, mas a cinesioterapia é. E aí, o videogame pode ser uma possibilidade de cinesioterapia, né? E se você já coordenou isso com o paciente antes, ou o paciente já tem experiência de jogar videogame, você pode conseguir monitorar um exercício com ele tranquilamente. Aí agora a minha pergunta para você, você já jogou um desses videogames? Aplicado à reabilitação, não, mas quando eu era mais jovem, hoje eu era muito inquieto. Você é jovem, Jorge. Mas eu nunca fui fã de ficar em videogame, então, mas eu sempre joguei, mas eu jogava, mas não era tanto. E assim, cara, o que é bem legal disso é que, assim, a partir do momento que você já avaliou o paciente, que você já conhece, que você já tem parâmetros para você poder prescrever alguma cinesioterapia, a ferramenta vai vir depois desse processo todo. Então, apesar de não conhecer a terapia de mais próximo, se eu estou fazendo um exercício com bastão, com a TheraBand ou com qualquer outro dispositivo, o que vai determinar se o exercício vai ser de qualidade ou não é a ferramenta em si,
é o que eu avaliei e como eu vou utilizar aquela ferramenta com aquele paciente naquele momento. Então... Perfeito. Como é que você vai direcionar, né, o exercício? Como é que você vai dar o comando verbal, né? Como é que você vai recomendar ali na hora que ele está fazendo, né, o exercício? Exatamente. Isso aí, independente da técnica que a gente for usar, eu tenho que ter esse embasamento anterior. Porque senão, independente, como eu falei, independente da técnica, a gente vai jogar um conjunto de condutas soltas e que podem dar certo com alguns e com os outros não. Então, isso é fundamental para a gente saber e que o teleatendimento é uma ferramenta que agora é uma possibilidade. Eu costumo falar sempre o seguinte, cara, que a gente deve tentar, buscar, dar sempre o nosso melhor diante do que a gente tem hoje. Então, assim, o que a gente tem hoje é isso. Ah, mas eu não vou fazer... Eu gravei um vídeo há um tempo atrás, falei até em uma live também, que é o seguinte. Se você não se sente confortável, independente da técnica que você vai usar, se é pilates, se é game terapia, do que for, postura de RPG, do que for, para você fazer o teleatendimento, e você não acha que você pode agregar de alguma forma para o seu paciente no teleatendimento, não faça. Porque você vai estar perdendo o seu tempo e o dele. Então... a ferramenta vai se adequar a todo esse processo anterior que você já analisou, avaliou, e aí, consequentemente, você só vai implementar o que for viável naquele momento. Eu super concordo com você, é isso mesmo. Se você não sabe como utilizar aquele recurso ele passa a ser... não ter efeito, não ter o efeito positivo que você espera dele. Né? A mesma coisa com o videogame. Se você usa o videogame para tratar um paciente e você está usando o videogame só por usar, só porque você está, de repente, eu ouvi falar que o videogame pode ser usado. Então, paciente, liga aí o videogame, senhor não sei quem, liga aí o videogame, vamos fazer cinesioterapia. Isso vai ser o jogo pelo jogo. E isso não funciona. Isso é um dos motivos, inclusive, a gente já fez alguns vídeos, a gente já gravou, esse é um dos motivos do videogame não funcionar. É você usar sem ter fundamentação, sem você aplicar os conceitos de biomecânica, os próprios conceitos de cinesioterapia, né? Os próprios conceitos de fisiologia do exercício. Então, se você não aplica isso, a teoria do aprendizado motor, né? A teoria do espelho. Então, se você não conhece algumas coisas para embasar o seu agir profissional, não importa que você esteja com a maior tecnologia do mundo. Não adianta, a Adriana disse que não é verdade, viu? Mas eu vou falar essa frase que a Adriana disse que não é verdade. Não adianta você ter uma Ferrari se você não sabe dirigir. A Adriana disse que adianta ter uma Ferrari. Mesmo que ela esteja na garagem, adianta bastante, viu? Então... ela já, cara, eu acho que adianta ter uma Ferrari. Porque a gente já tendo a Ferrari na garagem, já adianta muita coisa. Depois a gente aprende, paga uma escola para aprender a dirigir. Mas pelo menos já tem a Ferrari, né, Adriana? Então, ela vai dizer que é. Ela vai dizer que é. Mas tem que saber dirigir aquela... Aí, ó, ela falando, né? É isso. Eu tô vendo que tem alguns comentários aqui antes, pessoal falando que tá fazendo telereabilitação, telemonitoramento. Eu vi com um paciente de neuropédia, ó lá, ó. E tá dando certo. Então eu vou lendo, tá? Com o passar, eu vou lendo mais um pouquinho aqui. Vamos falar um pouquinho então dessa resolução, Jorge. O que você tem para me dizer sobre essa resolução? Eu sei que você fez uma live com o Crefito, não foi isso? Isso. Me fala um pouquinho dessa resolução, o que foi discutido também, qual é o entendimento. Na verdade, a maioria dos conselhos, eles, na verdade quase todos praticamente, eles fizeram essa adaptação. Então, Jorge, pode falar do Crefito, como é que foi lá? Na verdade, a resolução é 516 de 2020, não é isso? Tô certo? Isso, exatamente. Tem uma postagem também no meu Insta. De telemonitoramento, né? De teleconsultoria também, queria que você me falasse o que seria essa teleconsultoria. Isso. E de teleconsulta. Então, esse tirou aquela possibilidade, a obrigatoriedade do contato pessoal direto. Entendeu? Então, eu consigo, mesmo que de maneira não satisfatória, como seria o presencial, e eu tenho falado muito isso, eu consigo prescrever, orientar e trazer algum tipo de benefício, o que não era permitido anteriormente. Então, tanto na consulta, Sim. como no atendimento, como no aconselhamento, como em consultoria,
tudo isso passou a ser permitido. A gente ainda não sabe até quando, porque isso é uma resolução Claro. que foi posta e eu acredito que deva cair. Tem validade, tem validade. Muita coisa vai ficar, entendeu? Então, Sim, muita coisa aprendizado vai legal ficar aí. que foi positiva, a gente precisa reavaliar. Isso. Então, eu quero que você me fale assim, quais são, na verdade, as dificuldades e as vantagens do teleatendimento, né? Quais são as dificuldades que você tem encontrado? Uma delas pode ser a conexão, porque às vezes a conexão fica ruim, né? Uma A delas é a dificuldade de conexão. acesso, uma delas é essa mesmo. Mas assim, com relação à preservação dos dados, a confiabilidade dos dados, assim, de você ser confidencial também, né? De respeitar a privacidade do paciente, tudo. Eu quero que você me fale assim das possibilidades de desvantagens e de vantagens do uso do telemonitoramento. Da fisioterapia online, né? Na verdade, assim, hoje é o que eu tenho falado, é o que a gente tem disponível hoje. Então, basicamente, a gente não tem muita opção. Então, qual é a vantagem que a gente tem hoje? É a possibilidade que eu tenho de acessar o meu paciente. Já que com o isolamento social, não é, o atendimento individualizado é mais tranquilo, mas boa parte das pessoas que precisam do atendimento, essas pessoas estão no grupo de risco. Então, Sim. eu consigo acessar essa pessoa diante da limitação física que eu tenho. E aí, eu tenho falado muito com a minha equipe nas discussões lá da Quadros, eu falo assim, ó, vamos tentar dar o melhor diante do que a gente tem. E o que a gente tem é isso para hoje. Então, Sim. E as pessoas, cara, e eu tenho falado muito também com a minha equipe, eu falo, você acha que as dores vão diminuir? As disfunções vão diminuir? Óbvio que não, a tendência é piorar, a obesidade, a ansiedade, as dores. Então, assim, eu tenho que acessar de alguma forma. E algumas experiências legais foram pacientes que, de início, não quiseram. A gente fechou dia 18 de março. Então, teve pacientes que nas primeiras 2 semanas, não quero esse atendimento, não sei o quê, e depois pediram para voltar. Porque teve um que falou que foi engraçado para a Thaís, eu cansei de descansar. Então, essa foi boa. Do Pilates, então voltou a fazer. Então, a gente tem conseguido benefícios, a conexão é uma delas. Por exemplo, para achar agora quando eu desconectei, para eu voltar, eu tive trabalho de achar o tanto de live que está acontecendo ao mesmo tempo. Ainda temos esse problema. Procurando, então essa conexão é um limite. Mas eu acho que se é a possibilidade que eu tenho de encurtar o espaço com o meu paciente, eu, como fisioterapeuta, tenho que me reinventar e buscar as melhores estratégias para que eu faça isso com a mesma qualidade, mesmo que eu não tenha os mesmos recursos, mas buscar a mesma qualidade que eu tinha no atendimento presencial. E eu acho que criatividade é uma coisa que o fisioterapeuta tem. E o fisioterapeuta brasileiro tem de sobra. Eu sinceramente, tiro o chapéu para a nossa classe, porque a gente consegue ser criativo. E é na crise que a gente consegue descobrir novas possibilidades e criar novas estratégias e novas formas de fazer, né? Eu acho que, e ainda mais a gente, nós fisioterapeutas brasileiros, não é mesmo? E aí a gente está pensando aqui no momento da pandemia, né? E a gente tem esse processo agora no pós-pandemia. Você falou aí da possibilidade de obesidade, de estresse. A gente vai ter muito isso, né? De pacientes com dor. Eu vejo que a nossa função vai ser muito importante, não só durante agora, nesse processo, para tentar fazer o processo preventivo, né? E no caso, tratamento mesmo dos pacientes que tiverem com algum problema, mas também no pós, né? Quando a gente for receber esses pacientes. E aí eu queria saber de você o que você pensa disso aí. Minha ideia, cara, na verdade, assim, o pensamento de uma maneira geral são 2 eventos. Uma é a pandemia e o outro é a crise. A pandemia, a tendência é que ela acabe antes da crise. E a crise vai perdurar, a crise econômica de uma maneira geral. E isso, consequentemente, interfere nos pacientes, porque alguns pacientes, por questões de condição, podem, no momento, não voltar. Eles podem não voltar. Então, assim, a gente vai ter que buscar estratégias cada vez mais efetivas, não só de tratamento, como também de captação.
Sim, E o que vai determinar, Karen, quem vai ter mais ou menos dificuldade vai ser justamente o antes. Se eu tenho uns pacientes que eu agregava valor, que eu gerava benefícios, que eu gerava resultado na vida deles, esses pacientes tendem a ficar comigo agora e, consequentemente, eles tendem a voltar mais rápido depois. Então, o que sim. eu fiz no offline antes e o que eu estou buscando fazer no online agora é que vai determinar como é que vai ser esse retorno deles. Não só da parte funcional, na parte de dor, na parte clínica, mas também na parte Sim, comercial da fisioterapia, de uma sim, maneira geral. claro. Porque não é nenhum problema a gente falar disso. Na verdade, a questão financeira, ela está sendo impactada, os profissionais liberais que não estão atendendo, né? E aí eu quero saber, com relação à parte financeira, tudo isso que você falou, muitíssimo importante, a parte humana também, né? Essa coisa do relacionamento humano, de você compreender o outro, de saber até onde você pode ir, como é que você poderia cobrar, né, para esse paciente, se pode ser um atendimento gratuito, se pode cobrar, como é que e se a gente pode ajustar esse valor a depender desse acordo ou de um contrato, vamos lá, que a gente faça com o paciente para isso, né, para esse telemonitoramento. Como é que funcionaria nesse caso aí para ou cobrar ou fazer gratuito? Qual é a recomendação? Eu gravei, cara, em dois ou três vídeos com esse tema, tá até no Instagram. E essa questão de quanto cobrar foi uma das perguntas mais frequentes que eu tive aí no inbox e nos grupos do WhatsApp. E eu penso o seguinte, a primeira coisa é, se eu acredito que eu não vou conseguir agregar, resolver e gerar benefício para o meu paciente, eu não tenho nem que atender, nem de graça, nem pagando. Exatamente, exatamente, de jeito nenhum. Primeiro, porque vai ocupar o tempo dele e o meu. Entendeu? Sim, e pode E, prejudicar o paciente mais ainda. exatamente. E a segunda coisa é que, assim, os pacientes, nós estamos passando por dificuldades financeiras como todo mundo. O paciente, muito provavelmente, também vai estar. Então, eu Sim, tenho que entender o meu lado, que estou com dificuldade, eu, profissional, mas eu tenho que entender também o outro lado. E esse outro lado vai estar disposto a pagar pelo teleatendimento de acordo com aquilo que eu falei, com o que foi promovido de benefício antes e o que é que eu posso agregar no durante. Porque senão ele vai começar e vai sair, ou senão ele não vai voltar. Então, perfeito. essa qualidade, essa relação, esses benefícios, Porque, cara, se você for parar para pensar, em muitos casos, a fisioterapia, em alguns casos, a fisioterapia acaba sendo chata e um pouco... que dá trabalho para fazer. Repetitiva. Repetitiva. É, sim. Eu operei o ligamento Sim. cruzado, fui Sim. paciente, então acaba sendo chato e às vezes cansativo em alguns momentos. Então, Sim. muitas vezes, a pessoa que faz a fisioterapia, ela não paga, ela não faz a fisioterapia pela sessão de fisioterapia. Ela faz pelo Não, porque ela benefício que a precisa. pela fisioterapia gera na vida dela. Exatamente. Sabe É por quê? isso Eu falo aí. direto com meus alunos, meus profissionais. Se os nossos pacientes conseguissem, por exemplo, bebendo água, os benefícios que ele tem com Pilates, ninguém viria para o Pilates. Ah, não. Não ia Entendeu? mesmo. Porque os que os pacientes querem são os benefícios. Então, quanto mais eu conseguir gerar benefício para a vida do meu paciente, mais ele vai estar disposto a pagar. Então, para mim, a palavra, Sem a ordem dúvida. é bom senso. Não Bom adianta eu senso. querer puxar demais de você para você me pagar e nem dar demais de forma gratuita. Tem que ser uma coisa equilibrada, porque senão não anda. Tem que ser bom para os dois. Tem que ter essa inteligência financeira, né? De lidar com isso, entre o que você vai oferecer o melhor para o seu paciente. Você não vai economizar nisso, né? Economizar Exatamente. nisso jamais. Você vai dar o melhor para o seu paciente. Se não for para dar o melhor, não faça. Como você está Exatamente. falando, né? Eu super concordo. É isso mesmo. E a gente tem que fidelizar o nosso paciente durante todo esse processo, né? E uma das formas é você saber, no caso, estabelecer esse contrato terapêutico em cima de um valor a ser cobrado, né? Olha, nesse momento vamos pensar nesse valor. Isso é uma forma também de você fidelizar. Porque ele Exato. percebe que você tem capacidade de compreender o momento que ele está passando, né? De você ser humano, de você dizer assim, olha, você precisa fazer, eu posso te ajudar e eu quero fazer um acordo com você, estou aqui disposto a conversar, quanto é que você
poderia pagar, como é que vai funcionar isso Exato. para você, não é? Eu acho que é você falar sobre isso de uma forma aberta com o seu paciente. Eu não tenho problema nenhum de falar nisso. E não é questão de ser mercenário, de você falar de Exatamente. dinheiro. Não é. É questão de você ter essa inteligência financeira mesmo, porque você precisa Exatamente. também ter uma remuneração sobre aquilo que você faz, né? Não está errado de você querer ter uma remuneração em cima do que você está Exatamente. oferecendo. Ainda mais se é um tratamento de qualidade, não é E, mesmo? e uma frase que eu uso sempre, Karen, é assim: o padeiro vive de vender pão, o leiteiro vive de vender leite, o fisioterapeuta vive dos serviços fisioterapêuticos. É isso. Então, é um processo de troca. E o valor que vai ser pago vai ser consequência do que eu estou agregando, e não o fator principal. Ah, eu tenho que ganhar isso para fazer isso. Nesse É, processo de não. mão dupla, é que, usando o bom senso, como você falou, a gente vai conseguir chegar a um valor que seja justo para todo mundo. Poxa, perfeito. É, eu acho que é bem por aí mesmo. E quando você falou da coisa da fisioterapia chata, porque a gente também lida com isso, né? Os pacientes, poxa, vou ter que fazer aquela fisioterapia de novo. Então, quando a gente fez um vídeo sobre fisioterapia chata, tá lá no YouTube, e a gente fez também uma pesquisa. A gente fez uma pesquisa livre, não foi nada institucional, não, tá? Não foi nenhuma pesquisa de campo, não é nada disso, não. Foi algo mais assim, a gente foi perguntando para as pessoas e fomos vendo o que daria, né? E aí a gente viu lá, as pessoas voltariam a fazer fisioterapia sim, porque é efetiva. Então ninguém questionou que a fisioterapia deixava de ser efetiva ou não, né? E a gente perguntava. E sobre a parte divertida, dê uma nota de 0 a 10 aí sobre a diversão na fisioterapia. Aí o pessoal falava assim, olha, eu tive resultado, mas diversão a nota da diversão, olha, ficava lá embaixo, né? Imagina, Então, o videogame pode ser uma ferramenta que pode com agregar certeza. isso, é muito importante. Olha, nesse momento que a gente está, a gente tem que pensar que a gente tem que levar saúde no seu aspecto mais global, física, emocional, mental, espiritual. A gente precisa ter o lado humano nesse tratar. Não é porque eu estou com uma ferramenta tecnológica que eu vou deixar de ter o tratamento humano com aquele sujeito. Não é porque eu não estou Exatamente. tocando nele que eu não vou falar de uma forma humana, que eu não vou compreender o que ele sente, que eu não vou ter a intimidade no cuidado com ele. Eu vou precisar estabelecer essa intimidade Exatamente. no cuidado e esse respeito. E a gente precisa ter isso. Então a gente tem que olhar, mesmo usando um recurso tecnológico, a gente tem que entender que aquela tecnologia não está a serviço de uma mera questão financeira. É para além disso, né? Claro que isso também inclui, mas também uma forma de você prestar um melhor atendimento de uma forma humanizada. Eu acho que eu super concordo com você. E, Viu, e, e Douglas? tem uma coisa bem legal, cara, que eu falo o seguinte: se a maioria das patologias e das doenças são multifatoriais, eu não consigo tratar com a única ferramenta. E se eu tivesse uma ferramenta que conseguisse, só tivesse pontos positivos e conseguisse tratar e resolvesse tudo, as outras ferramentas Ah, deixariam de existir. Porque exato, só tem uma que exato. resolve. Então a gente deve estar com a É, cabeça aberta e ter um arsenal terapêutico. Eu costumo dar o exemplo da maleta de ferramenta. Às vezes eu chego isso para aí. uma obra e eu preciso de uma lixa, de um pincel, tem hora que eu preciso de um martelo, de um alicate, e aí cada ferramenta tem seus pontos positivos e suas limitações. Cabe ao fisioterapeuta conseguir extrair em determinado momento a melhor ferramenta possível para resolver aquele problema. E aí a game terapia entra aí trazendo essa parte mais lúdica, mais divertida e ajuda a agregar. Aí, Jorge, você já entendeu essa parte? Então, daqui a pouco você está usando aí também, viu? Eu acho que você vai Ou ser um usuário religioso da game terapia, viu? Você vai ver implantar na depois conhecer mais Qualis. os benefícios. Implantar na Qualitus. A Qualis. gente também, Então, olha, a gente faz também a teleconsultoria para você. tudo que agrega A é gente, muito bem-vindo à Qualis. a gente está aqui à sua disposição para isso. E aí eu tenho mais perguntas, tem mais perguntas. Eu quero saber o que você pensa. A gente já falou que a game terapia pode ser usada, né? Inclusive, ela é reconhecida como uma abordagem de um recurso de fisioterapia desde 2015. A gente já falou isso várias vezes, mas não vale a pena sempre reforçar isso. Então, é um recurso de fisioterapia, sim. É uma forma de cinesioterapia, tá? O exergame, o videogame. Então, tá reconhecido isso, tá? Pelo COFITO.
Então, a gente não está fazendo nada que está fora do que tem evidência do uso em vários tipos de populações, para várias condições de saúde, então dá para a gente utilizar sim. Agora eu quero saber o seguinte, você me falou das vantagens e limitações do teleatendimento, e aí eu quero saber assim, eu sei que você não joga muito, não é de jogar, mas você enxerga os benefícios da game terapia no teleatendimento? Você consegue enxergar esses benefícios aí de aspecto físico, no aspecto emocional, no aspecto cognitivo? Você consegue visualizar? Com certeza, cara. E assim, eu queria só pegar um parênteses e mandar um beijo para Dani. Dani foi nossa aluna lá da Faculdade Social, fez o curso de RPG também, mandou um beijo para você. Ela está em Lisboa e Lisboa é 1h da manhã agora. Ô, Dani! Um beijo! Então, Dani está em Lisboa, imagina, lá são 4 horas a mais do que aqui, então lá é madrugada e ela está aí presente. Então, um beijão para Dani. Então, ai, assim, brigadão, beijão. ela está sempre presente aí. Então, Karen, assim como todas as ferramentas, e principalmente nesse momento que a tecnologia tem sido tão utilizada ao nosso favor, principalmente com esse distanciamento, e vejo com o lado também da ludicidade nesse momento de isolamento, nesse momento de confinamento, isso pode agregar bastante. Agora, o importante é aquilo que vocês batem sempre nos vídeos de vocês aí, nas dicas, do que é que não pode fazer, dos erros comuns, é que, assim, não pode ser eu pegar como se fosse pegar uma teraband, pegar uma camelagem, pegar não sei o quê e falar, use de todo jeito. Isso tem que ser monitorado, tem que ser prescrito, tem que ser dosado. Por quê? Porque aí os pacientes vão conseguir colher o benefício, assim como qualquer outra terapia, e com os benefícios da ludicidade que a game terapia tem. Pois é. Tentar diminuir um pouco a chatice, né? Que com certeza em alguns momentos tem e a gente deve saber reconhecer isso e buscar alternativa. Com certeza. Jorginho, eu queria que você falasse um pouco assim do trabalho da Qualitus, do que você faz com relação à parte de estudo mesmo, para as pessoas se atualizarem, o que é que você tem oferecido. Eu quero que você fale um pouquinho aí da sua estrutura. Eu sei que no momento não está funcionando, mas sem dúvida ela está em processo de trabalho com algumas abordagens de monitoramento também, como você falou que está fazendo, e as possibilidades de cursos. Como é que está aí? Me fala aí. Cara, uma notícia muito legal é que, assim, venceram no dia 30 de março agora, 37 pessoas venceram o plano do Pilates, que é o nosso carro-chefe. A gente tem 3 estúdios. E desses, sim, a gente renovou mais de 20 e só 2 dos 37 falaram que não vão renovar. Então, eles estão renovando os planos e pagando, mesmo sem ter a perspectiva do dia que vai voltar. E aí, quando vai voltar, mas é esse trabalho que você faz. Exato. Não e aí, esse trabalho. Então, assim, a gente está muito feliz por conta disso, porque os pacientes já estão com a gente, eles acreditam nesse processo. Isso é a Quadros Saúde, que é a clínica que a gente vivencia, porque algumas pessoas não sabem, acham que a Quadros é só curso. A gente vive a fisioterapia de segunda a sábado, 6 horas da manhã até 9 horas da noite. A Quadros tem ar-condicionado lá que praticamente não desliga, o dia todo ligado. Eu sei disso. Então... E aí na Quadros... Ainda mais você que sente calor, aí não tem jeito. Exato. Eu e Babi, você desligou, eu e Babi reclamam logo. Então, em relação aos cursos, a gente tem vários cursos de formação, Pilates, o RPG com você e com Babi, e vários outros cursos, mas eu tenho chamado bastante atenção, Karen, e feito um apelo, inclusive nas turmas que você ministra aula, a questão da gestão de carreira. Por quê? Porque muitas vezes a gente tem as melhores ferramentas de escavação, a gente domina as melhores técnicas de escavação, mas a gente não consegue achar o tesouro. A gente não consegue faturar bem na nossa profissão. Então, é isso mesmo. A gente tem que ampliar isso aí, porque não adianta você só ser bom. E é muito comum a gente ver alunos bons que viraram profissionais bons, que são feras no que fazem e não conseguem ganhar dinheiro porque não sabem gerir a carreira. Então, eu tenho batido muito nessa tecla lá na Quadros, a gente tem feito muito isso, que apesar da gente trabalhar na Quadros Cursos com empresa de vender curso, faça um planejamento de carreira. Tem gente que chega lá e quer fazer 10 cursos, pra quê? Calma, vamos organizar. Não. Consome tanto curso e depois não aplica, né? Metade daquilo, né? E eu acho que essa crise vai ser muito legal pra gente, assim, vai ter o lado positivo. Eu vou fazer uma live a semana que vem, as oportunidades da crise.
Por quê? Pronto, já Porque divulga aqui. vou divulgar. Porque, Karen, acaba que a gente vai ter que quebrar essa inércia. O fisioterapeuta vai ter que parar de ser só o técnico em si e começar a gerir Sim. mais a carreira dele, por Deixar exemplo. de ser tecnicista. Tecnicista Exatamente. mesmo e técnico. Tem que pensar de uma forma mais empreendedora. Concordo com Exato. você. A maioria E das aí vem o clínicas estão com pioneirismo. dificuldade. E aí Exatamente. vem o pioneirismo de você reconhecer coisas que podem alavancar a sua carreira, né? Coisas que podem trazer novidades para o paciente, pode agregar realmente valor ao seu trabalho. E aí, nesse momento também de pandemia, que você está tendo aí cursos online, né? Da pessoa aprender coisas diferentes que vão agregar valor, sem dúvida, ao trabalho dela quando ela retomar mesmo as atividades presenciais. Pronto. Então, assim, cara, como eu falei, a gente precisa. Essa dificuldade que a gente vai passar vai ajudar bastante a gente como profissional. Porque, como profissional liberal que a gente tem que aprender a planejar a nossa carreira. Porque muita gente está passando dificuldade, porque não tem um fundo de reserva, Sim, não tem uma gordura profissional, vive basicamente do que trabalha. Então, assim, e a gente tem que aprender a se ajustar nas demandas que têm aparecido. E essa pandemia ninguém esperava. Então, algumas pessoas, algumas clínicas principalmente, vão passar muita dificuldade. Principalmente aquelas que sim, já vinham desequilibradas financeiramente, administrativamente. Então, essa sim. lacuna agora é fundamental para a gente se capacitar, para a gente buscar se aperfeiçoar e se reinventar, para que a gente possa depois voltar o mais rápido possível a produzir. É isso mesmo. Então, eu queria que a gente deixasse uma mensagem. A gente tem ainda uns 12 minutos de live, mas a gente tem informes mais para falar, mais algumas coisas, né? Qual é a mensagem que a gente deixa disso tudo com relação a esse processo que a gente está vivendo hoje, disso tudo que a gente conversou? Qual a mensagem que você queria deixar para as pessoas, para os fisioterapeutas que estão assistindo, as pessoas que estão assistindo a gente aí? Que tudo isso vai passar, mais cedo ou mais tarde vai passar, que a gente precisa ao máximo, primeiro, cuidar das vidas, que é o mais importante. Então, que é a saúde de todos, respeitar as orientações da Organização Mundial de Saúde, das autoridades em saúde, dos pesquisadores, então, de uma maneira geral. Então, a gente precisa respeitar isso. Segundo, que assim, que a gente tem que se programar, se reinventar e com mais ou menos dificuldade, isso vai acabar, isso vai passar. E a gente vai lá na frente conseguir dar a volta por cima. Então, dinheiro perde, dinheiro ganha, a gente vai se ajustar e, principalmente, o que vai ficar vai ser o aprendizado desse momento. Quem vai ter mais dificuldade lá na frente é quem aprendeu menos com todo esse processo de ajuste. Então, assim, eu achava que a Qualis estava redondinha, que tinha muita coisa funcionando, e quando chega no momento de crise, você consegue enxergar várias coisas que não funcionavam tão bem. Isso tem o seu lado positivo, então basta a gente tentar extrair da melhor forma. Eu sou bastante otimista com as coisas, Eu tudo que eu também. faço, eu sou bem otimista, eu acho que essa maré vai virar, que coisas boas vão vir, a gente só precisa não Sim. se desesperar, estudar e se planejar, porque eu tenho certeza que coisas boas vão vir aí. E Principalmente se a gente tiver com estudar. saúde. Exatamente, exatamente. E estudar e se cuidar, né? Se cuidar da mente, se manter ativo. A gente fez um desafio aí na semana retrasada. Na semana passada a gente anunciou os ganhadores. A gente fez um desafio para as pessoas se manterem ativas, né? E aí a gente desafiou as pessoas a usarem seus videogames para se exercitarem. E aí, 3 ganhadores, a gente iria encaminhar. A gente encaminhou ontem foi feriado, foi ontem de ontem, né? Encaminhamos o óculos de realidade virtual. Então, cada ganhador, né, recebeu um óculos de realidade virtual, um VR Box, em casa. E aí fizeram fotos, vídeos, fazendo exercícios com videogame. Então, se você está em casa, uma das recomendações aí para seguir aí o que o Jorge falou, de você se cuidar também, né? Fazer exercício. Fazer esse exercício vai te ajudar bastante. E pode ser um exercício com videogame. E aí Com você certeza. pode estar se distraindo também, fazendo a parte de entretenimento, cuidando da família, juntando a família, se você estiver na sua casa, né? Com o seu marido, sua esposa, seus filhos, mãe, pai, e aí você tiver com a família maior em casa, isso pode ajudar a colocar Com todo mundo para fazer certeza. exercício e um momento de lazer em família, né? Que está difícil realmente, né? Você se manter em casa, em isolamento, e não poder descer para fazer uma atividade física no playground, quem mora em prédio,
Ou quem não pode estar acessando, quem mora em condomínio está acessando essas áreas de lazer também. Então tá complicado em certa forma as pessoas se manterem ativas. E o videogame pode ser aí um excelente aliado, né? A gente até falou sobre isso em entrevista, a gente deu umas entrevistas e reportagens, e Que a gente legal. até também colocou no Telegram à disposição. Então, quem ainda não acessou o Telegram, eu preciso dizer isso, viu, Jorginho? Pronto. Acesse o Telegram, o nosso canal do Telegram, gente, a gente deixa tudo lá, fresquinho, em primeira mão, no Telegram. Acesse o link da bio. O canal do Telegram é muito fácil de achar. O nosso canal é o Game Terapia 7D. Então você entra lá na nossa página Game Terapia Brasil, acessa lá o link a nossa biografia, vai ter o link na bio, aquele azulzinho, você clica no link, vai ter lá todas as nossas redes sociais, todos os nossos contatos em Instagram, Facebook, YouTube e no Telegram, e também um espaço lá para quem tiver dúvida. A gente também tem um espaço lá que você pode deixar seu e-mail e perguntar alguma coisa pra gente, que a gente sempre responde. E no Telegram, a gente tem esse contato mais próximo, né, com as pessoas que estão interessadas em game terapia. A gente posta tudo lá em primeira mão, vídeo que a gente está pensando, a gente faz enquetes, né, enquetes sobre lives, a gente faz o anúncio das lives também, e aí a gente faz tudo lá no Telegram, bem mais próximo, com as pessoas que estão realmente interessadas em conhecer game terapia. A gente bota lá os artigos que a gente está escrevendo, as coisas que a gente está produzindo, a gente posta tudo lá, né? Então, quem quiser ter esse contato maior, assim, em primeira mão, entra no Telegram. E lá no Telegram, não posso deixar de falar, Jorge, tem um workshop. Jorge já Oh, que sabe qual é o legal. workshop que tem lá, Jorge. Qual é o workshop? Game terapia imersiva. Com Eu óculos vi. de realidade virtual. Eu sei que você já Vocês estão sabe. muito chiques, viu? Eu costumo falar assim, ó, o que vier, tem algumas duplas, por exemplo, você e Babi, você e Adriano, o que vier de vocês duas aí, pode colar que é show. Porque Não, não mas tem pode ser como dar trio. errado. É trio também. Você tá junto nisso. O que Você vocês tá fizerem junto aí, nisso, então amigo. vai dar E o que show. você fizer também vai dar show. Você é demais. O pessoal tá colocando aqui algumas mensagens. Eu quero ler. Primeiro, assim, elogiar um monte de você, que adora você, que bom que você tá aí, falando sobre teleatendimento. Eu vou tentar pegar lá. Olha, foram tantas coisas, palmas, beijos e tudo mais. Mas entre tantas coisinhas aqui, vamos ver o que o pessoal tá falando. Obrigada, Karen e Jorginho. Muito bom bate-papo. Foi Dani que falou, né? Um beijinho, Dani, então, de novo. Nossa, olha quanta coisa, Jorge. Você tá olhando aí as mensagens? Paulo Lopes está na área, Arthur Magnavita, Dá um beijo aí no pessoal. Deixa Bruno eu ver. Mota, Bruno, Bruninho! Gente boa demais. Esse pessoal é muito bom. O pessoal da ortopedia, tudo de bom. Eugênia, um Não que eu não. beijão, Isso, o pessoal dando boa noite. Beijo todo mundo. Aí tem Gabriel. Grande Jerônimo, Jorge! Grande Jorge! Antônio Prazeres também esteve aqui. Que Antônio tá na legal. área, não vi não. Tava Ai, assim. Isso. O pessoal mandou um beijo. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui. É, várias pessoas aí entraram. Aí a Adriana colocou aqui, vamos nos reinventar. É essa mensagem com mesmo, né? certeza. A game terapia pode ser uma forma de se Com reinventar. Você não acha, certeza. Jorginho? Com certeza. Cara, eu queria aproveitar, nesse momento de dificuldade que a gente precisa se reinventar, eu fiz uma aula online gratuita. Tá no YouTube, mas você acessa pelo link do Instagram. Tem na Massa, bio do Instagram. São os 4 passos para você montar seu estúdio de Pilates. Serve para montar um massa. consultório, estúdio de Pilates, está lá. Uma aula totalmente online e gratuita. Então, Isso. você pode acessar, que é uma forma de você. E tem vários vídeos também na Tá minha no bio, link da sua bio, da né? Da minha bio bio, Jorge Vieira. Fala aí arroba Jorge Vieira Filho. Arroba Jorge Vieira Filho. Então tem uma aula Pronto. lá, os 4 passos para montar seu estúdio Pilates. A gente fala desde da ideia até a parte do documento, como é que funciona. Então, tá bem legal. Ajude a divulgar isso aí, porque eu acho que isso aí ajuda a agregar bastante. Quanto mais a fisioterapia se fortalecer, melhor para todo mundo. Essa roda gira. Eu Sim. acredito que quando a maré subir, sobe para todo mundo e todo mundo junto vai ter mais êxito. Eu concordo com você. Aí, arroba Jorge Vieira Filho, tá, pessoal? Segue lá também. E aqui a Game Terapia Brasil, para os seus ouvintes, né, para as pessoas que te seguem, arroba Game Terapia Brasil, certo?
Vocês podem também acessar. Aí Bruninho falou assim: estamos passando por uma revolução tecnológica forçada, a adaptação mostra grandes oportunidades, sem dúvida nenhuma, né? Todo adolescente gostaria de ter uma mãe com tanto conhecimento em games. Ah, olha, Dani, Imagina. meu filho ama. Meu filho ama, simplesmente porque eu adoro videogame. Então, se ele pede um videogame, eu tenho. Então, eu tenho Xbox, tenho Nintendo, tenho PlayStation, eu tenho videogame. Eu sempre joguei. Eu não sei se você era da era do Atari, mas eu era, viu? Eu sou da Atari e CCE. Bota um de pescaria. Isso, CC! CCE. Meu Deus, CC! Não Você é de minha pegou o época, não. Eu CC vi na também? internet. Eu vi na internet. Bota um de pescaria pra CC! Cid, viu? Bota um jogo de pescaria pra Cid pra jogar. Sim! Sim, olha, eu não tenho nenhum jogo de pesca. Ele falou, você não comprou nenhum jogo de pesca pra mim, cara? Tá Eu vendo falei, que olha, tem trairagem? no celular, tem no celular. Aí eu boto no Viajou. celular pra ele. Bruno, eu estou fazendo uma teleorientação na atenção básica, olha, e assistência ortopédica e farmacológica que podemos também. Olha aí, Jorginho. Que legal, viu? Tem alguma coisa a comentar? Eu acho que tem Mu- muita coisa para fazer mesmo. E essa Exato. parte farmacológica aqui que ele está falando que pode, tem uma certa limitação, eu também não sei muito falar sobre isso, mas você sabe me falar alguma coisa? É mais assim a coisa do anti-inflamatório, né? Que a gente pode estar também orientando, não é São isso? algumas substâncias aí. Bruno tá bem atento com isso aí. A gente pode até Ele amadurecer sabe. com ele. Ele tá bem antenado. Faltam 2 minutos. Pois é. Então é isso. Se tiver mais pergunta, depois a gente responde em box. Eu lembro de uma pessoa que me perguntou em box o seguinte: vou ler aqui a pergunta que eu anotei. Se a gente consegue usar o Wii e o óculos VR ao mesmo tempo. O Nintendo Wii é um videogame que não tem óculos, tá? O Nintendo Wii é um videogame mais antigo e você não usa óculos. O Nintendo Wii é uma coisa, o óculos VR é outra coisa. O óculos VR você usa com o celular. Já o Nintendo Switch, que é o videogame novo, o atual Nintendo Switch, você tem um óculos específico dele, que é parecido com o óculos VR, mas é para o jogo do Mario, do Super Mario, nosso personagem favorito. Então, tem um óculos específico para jogar no Nintendo Switch, tá bom? O Nintendo Wii não tem óculos VR, tá? Aí se você quiser usar VR Box, você pode usar, ou se quiser comprar um outro tipo de óculos, pode. E aí você vai adaptar um celular, desses que são acoplados ao smartphone.